Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 17 de outubro, e a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Antioquia. Ele sofreu o martírio em Roma durante o reinado do imperador Trajano, no início do segundo século. As suas 7 cartas revelam um homem totalmente entregue à imitação de Cristo e, ao mesmo tempo, ele é testemunha de uma igreja centrada na Eucaristia, que, em torno do bispo e do seu presbitério, forma uma sinfonia de unidade e de concórdia. O bonito também é perceber que o texto do Evangelho de hoje trata exatamente disso, do testemunho, da perseguição e até do perigo do martírio. Lucas 12, de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, dos magistrados e das autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto de ontem foi de Lucas 12, os versículos iniciais de 1 a 7. Tratavam exatamente da hipocrisia dos fariseus, da necessidade de se pregar o evangelho do reino de Deus, até mesmo de sobre os telhados, e ontem já tratava do perigo da perseguição. E ontem o Evangelho dizia que, nesse momento, o cristão não deveria temer, mas deveria confiar em Deus. O texto de hoje continua com esta mesma temática. Versículos 8 e 9 tratam do tema do testemunho. Versículo 10, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E os versículos 11 e 12, a confissão da fé diante das autoridades e das perseguições. Versículos 8 e 9. O texto de hoje inicia com o tema do testemunho. O medo, como nós vimos ontem, deve ser superado com o testemunho público em favor de Jesus Cristo. Há um contraste criado entre 3 duplas de termos: o cristão e Cristo, depois testemunhar ou renegar, e terceiro, diante dos homens e diante de Deus. Lucas nos diz que a nossa atitude atual e pública diante dos homens e ao mesmo tempo diante de Deus decidirá o nosso destino último na eternidade.
na escatologia. Isto é, ao processo histórico, nesse momento da história, quando os discípulos de Jesus, nós somos chamados a reconhecer publicamente Jesus como Senhor, não somente por meio das palavras, mas sobretudo por meio das atitudes e do testemunho, a isso corresponde o processo final diante de Deus, em que Jesus dará testemunho sobre o discípulo. Havia, na verdade, um risco concreto de apostasia, de negação da fé, exatamente por causa das perseguições e das dificuldades cotidianas nas comunidades cristãs do primeiro século. O versículo 10 trata do pecado contra o Espírito Santo. Ora, Jesus é o Messias misericordioso. Ele é capaz de perdoar o pecado contra ele, exatamente como aconteceu no momento da cruz. Blasfêmia é sempre um pecado direcionado contra Deus. Não é simples identificar o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas ela parece significar que a pessoa se fecha completamente ao dom do Espírito Santo e ao testemunho dos cristãos, especialmente dos missionários e dos apóstolos. Em Lucas, a missão nasce da força do Espírito Santo. No momento do batismo, nós recebemos o Espírito Santo, recebemos a adoção filial e recebemos esta presença santificadora em vista do testemunho cotidiano. Quem peca contra o Espírito Santo não simplesmente não reconhece a obra redentora de Deus que foi testemunhada, mas também não é capaz de testemunhá-la. E ainda mais, como no Evangelho de Marcos, atribui ao poder maléfico aquilo que é obra de Deus. No horizonte de Lucas está também a cegueira, o endurecimento e a própria rejeição de Israel a Jesus como Messias, e também a rejeição e a negação ao testemunho da pregação dos apóstolos. A igreja, no Evangelho de Lucas e também no livro dos Atos dos Apóstolos, que compõe a obra lucana, só é possível por causa da ação do Espírito Santo recebido em Pentecostes. A patrística interpreta o pecado contra o Espírito Santo do seguinte modo: o pecado contra Jesus é perdoável exatamente porque provém de uma pessoa que não acredita, de um não crente. Enquanto que o pecado contra o Espírito Santo significava uma verdadeira apostasia, isto é, uma negação da fé já da parte dos discípulos, isto é, daqueles que eram cristãos. É como diz Paulo na carta aos Gálatas: começaram na graça, começaram na força do Espírito Santo e agora querem renegá-lo. Assim pensam, por exemplo, Teognosto e também Orígenes. Teognosto é um padre da igreja de Alexandria. É, portanto, na compreensão de Lucas, o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo é essa intransigência obcecada, pertinaz, diante da atuação do Espírito Santo. É uma forma extrema de rebeldia, de oposição frontal, de antagonismo
e de fechamento ao amor de Deus, que é exatamente o Espírito Santo. Sobretudo, para quem já o recebeu pelo batismo e depois quer renegá-lo. Os dois últimos versículos do texto de hoje, 11 e 12, nos ajudam a compreender como os cristãos serão perseguidos, serão conduzidos diante das autoridades para confessarem, e alguns, infelizmente, rejeitaram a sua fé. Quem tem o Espírito Santo e não o renega, é capaz de enfrentar a perseguição, a dor, a crítica, a incompreensão, o martírio. É bom recordar que o Evangelho de Lucas foi escrito no ano 85. Já havia, por exemplo, acontecido a perseguição de Nero na década de 60. O apóstolo Tiago já tinha sido martirizado. Pedro e Paulo foram martirizados na perseguição de Nero. Domiciano, que será outro imperador romano, quando acontecerá uma grande perseguição aos cristãos no império, Domiciano já havia começado a reinar quando o Evangelho de Lucas foi escrito. Domiciano começou a reinar no ano 81 e reinou até o ano 96. É bem verdade que a perseguição mais forte de Domiciano foi aí pelos anos 90, 92, por aí, quando foi escrito o livro do Apocalipse. Mas é interessante perceber, já havia acontecido a perseguição de Nero, e estamos às vésperas da perseguição de Domiciano. Assim, o cristão é chamado a ser confessor. O mártir, confessor, fala no momento da perseguição, no momento em que ele é levado diante das autoridades, ele fala como profeta, inspirado pelo Espírito Santo. Jesus, portanto, prepara os seus discípulos para evitar todo tipo de traição, de negação da fé. Exatamente neste momento da perseguição, da dor e da possibilidade do martírio, havia também a possibilidade da apostasia e da negação da fé. Guardemos então estas três palavras: o testemunho, o pecado contra o Espírito Santo, ou assumir o Espírito Santo como força de vida, e finalmente a confissão e a profissão da fé, mesmo diante das necessidades, dos sofrimentos, das labutas, da fome, da sede, de todo tipo de sofrimento, mas sobretudo diante das críticas, das perseguições e do martírio. Um abraço a você. Na força do Espírito Santo, continue testemunhando Jesus Cristo, mesmo diante da dor. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.